Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Leremos do versículo 24 ao versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, nós precisamos construir em um lugar firme. Esse texto aqui traz para nós algumas verdades. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui nesse texto é que ele não está falando de uma pessoa crente e uma pessoa incrédula. Porque aqui diz que ambos, tanto o que constrói na rocha quanto o que constrói na areia, eles ouvem a palavra de Deus. O incrédulo não ouve a palavra de Deus. Então nós estamos falando aqui de um tipo de pessoa que ouve e pratica, e um outro tipo de pessoa que ouve e não pratica. Tiago, na sua carta, ele diz que aquele que é ouvinte da palavra e não praticante está enganando-se a si mesmo. Então a palavra de Deus, ela não existe para colocar informações dentro da nossa cabeça. O Evangelho é o poder transformador de Deus para a salvação daquele que crê. Portanto, nós precisamos praticar a palavra. Então, se eu ouço a palavra e não pratico, eu também estou construindo a minha vida na areia, num alicerce fraco, num alicerce sem sustentação. E quando cai a chuva, transborda o rio, sopra o vento e pressionam essa casa, ela cai e é grande a sua ruína. Outra coisa que a gente aprende nesse texto aqui é que os mesmos problemas que sobrevêm à casa na rocha, sobrevêm à casa na areia. É enganosa essa teologia que diz que o verdadeiro cristão não sofre, que o crente fiel não passa problema. Não é? É a teologia da prosperidade, que se você andar certo, Deus vai te abençoar e te proteger de uma maneira que você não vai ter problema. Você não vai ficar doente, você não vai ficar desempregado, não vai acontecer acidente com você. E isso é uma grande mentira. Aqui diz que mesmo o praticante da palavra que construiu sobre a rocha, a chuva cai sobre ele, o rio transborda, os ventos sopram. Da mesma forma que acontece com a casa na areia. Até as vírgulas são iguais. Mas há uma grande diferença. A diferença é o resultado. Quando os problemas acontecem sobre a casa na areia, ela desaba. E é grande a sua ruína. Ela não consegue permanecer em pé. Agora, quando o problema acontece sobre alguém que está fincado na rocha, na pedra, ela fica de pé. Ela resiste aos problemas. Então todo mundo enfrenta problemas, todo mundo enfrenta luta. Mas o resultado na vida de cada um é completamente diferente. E quando Jesus diz aqui, estas minhas palavras, ele está se referindo ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, aqui em Mateus, está registrado do capítulo 5 até o capítulo 7. E o Sermão da Montanha é tido como um resumo de todos os princípios bíblicos. A gente até brinca, né? Se você ainda não leu o Sermão da Montanha, você não leu nada. E se você não puder ler mais nada, leia o Sermão da Montanha. Você vai saber tudo o que Deus quer da vida dos seus filhos. É um resumo de todos os princípios da Bíblia.
E ele não é tão grande, né? Do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 29. E aqui Jesus está encerrando esse sermão e ele diz que quem ouve estas suas palavras e pratica estará construindo no firme alicerce. E quando vierem os problemas, essa casa não vai sucumbir. E quem ouve estas palavras e não pratica, que faz ouvido de mercador, não é? Que tem a informação, mas não tem a prática, esse não resistirá quando vierem os problemas. Então, queridos, nós precisamos escolher em qual fundamento vamos edificar a nossa vida. Eu creio que todos aqui já ouviram falar de uma história do carvalho e a trepadeira. Dizem que um carvalho centenário, né, estava plantado numa floresta e de repente chegou lá no alto uma trepadeira e puxou conversa com ele e disse: seu carvalho, há quanto tempo o senhor está aqui? Ele disse: eu demorei mais de 100 anos para chegar aqui em cima. E a trepadeira disse: mas isso tudo, eu cheguei aqui em 3 dias. E o carvalho respondeu: pois é, dona trepadeira, nesses 100 anos eu já vi muita trepadeira chegar aqui em cima. E é mais ou menos o resumo, né, de se crescer com fundamento e sem fundamento. O carvalho é tido como das árvores mais resistentes, sua raiz é firme. Uma trepadeira não tem qualquer alicerce, então ela vai durar alguns dias e vai secar, enquanto um carvalho que é fincado em terra firme, que tem as raízes entranhadas na terra, ele vai durar centenas de anos. Então o que nós queremos para nós, como pessoas, como crentes, como igreja? Sermos carvalhos de justiça, plantados nos atos do Senhor para a sua glória? Ou queremos ser uma trepadeira que cresce rapidinho, tem seus 15 minutos de fama e depois desaparece para sempre? A Bíblia fala que o verdadeiro alicerce é Cristo. Escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 11, Paulo vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. E esse fundamento é Cristo. E cada um veja como edifica. E lá ele diz que alguns edificam sobre Cristo com ouro, prata e pedras preciosas. Mas outros edificam com madeira, feno e palha. E diz que a obra de cada um será provada pelo fogo no final, no dia do tribunal de Cristo. Aí você imagina, né? Quando você joga ouro, prata e pedra preciosa no fogo, o que acontece? É purificado, fica ainda com mais valor. E quando você joga madeira, feno e palha, só sobra cinza, não é? Então, mesmo sobre o fundamento que é Cristo, nós precisamos pensar bem sobre o que nós estamos edificando. Porque senão nós passaremos a vida toda aqui na terra sendo servos inúteis. Não quer dizer que não vamos para o céu no final, porque a salvação não é pelas obras, é pela fé. Nesse texto mesmo de 1 Coríntios 3, se a gente continuar lendo, né? Se a obra de alguém se queimar toda, ele será salvo a si mesmo, como que pelo fogo, mas sofrerá detrimento, ou seja, vai passar uma vergonha, porque terá vivido sem produzir frutos para a glória de Deus. Então o fundamento é Cristo. Também lá em Mateus capítulo 16, versículos 15 a 18, Jesus se retira com seus discípulos para fazer uma avaliação do seu ministério, e ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é algum outro profeta. E Jesus vira para eles e diz: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro se adianta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, você não tinha condição de saber disso. Foi o Pai que te revelou. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, tu és Petros, tu és pedregulho, tu és pedrinha. Mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre isso que você disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem é a pedra? A pedra é Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a rocha. A Bíblia diz isso o tempo todo. Se os irmãos quiserem conferir, a Bíblia vai dizer que Jesus é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina.
no Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, Efésios 2, 20, 1 de Pedro 2, 7, por aí vai. Em todos esses textos está escrito que Jesus é a pedra principal, é a pedra fundamental. Ele é o alicerce da nossa vida e da vida da igreja. E se vocês verem, o próprio Pedro diz que ele não é a pedra é Cristo. E quem é que aponta para Cristo? A palavra. É por isso que nós lemos aqui nos evangelhos que quem constrói a vida praticando a palavra de Deus estará construindo sobre a rocha. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Jesus é o tema central das Escrituras. A Bíblia é um verdadeiro milagre. Quem já teve a oportunidade de estudar uma matéria chamada bibliologia, que se aplica, né, nos cursos de teologia, vai ver que não tem como a Bíblia existir a não ser por um milagre de Deus. E é de fato o que está escrito, né? Lá em Timóteo está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro vai dizer também que nenhuma profecia foi dada por elucidação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, porque a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, num período de 1.600 anos, em continentes diferentes. A maioria deles nunca se viram, nunca conversaram. No entanto, todos os livros convergem num só propósito, num só tema central, que é Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o tema central das Escrituras. E ele mesmo diz lá no final do livro de Lucas, né, que convinha que nele se cumprisse tudo o que está escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele está dizendo do Antigo Testamento, né? Os livros históricos, os poéticos e os proféticos, todos apontam para Jesus. Então nós precisamos ouvir a palavra e praticar a palavra, porque fazendo isso nós estaremos construindo a nossa vida num alicerce firme e nós conseguiremos permanecer até o final. No Salmo capítulo 11, versículo 3, tem um versículo muito interessante. Está escrito lá: removidos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O fundamento é a parte principal da obra. Vocês percebam quando acontece um abalo, né, um acidente, alguma coisa assim, e os peritos vão avaliar a construção e eles vão dizer se a estrutura foi abalada ou não. Se quebrar a parede, você vai lá e remenda, põe outro tijolo e remenda a parede. Voou um telhado, você vai lá e põe outro telhado. Mas quando abala a estrutura, não tem jeito, tem que botar tudo abaixo. Porque se mexer na estrutura, na base, não tem como consertar. É o que o Salmo está dizendo. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Jesus é a base da nossa vida, é a base da nossa existência. Lá em João capítulo 15 diz que sem ele nada podemos fazer. Por que nós encontramos pessoas que passam toda a sua existência terrena e vivem sem deixar pegadas, sem deixar rastros? Vivem como se fosse só mais um tijolo na parede. Porque as pessoas colocam como base da sua vida aquilo que não é Cristo. E tudo aquilo que não é Cristo é areia. E como tem pessoas construindo suas vidas na areia, não é verdade? O dinheiro é areia. A fama é areia. Carreira profissional é areia. Títulos são areia. Beleza é areia. Posição social é areia. Nada disso satisfaz a vida e nada disso dá propósito à nossa existência. Destruídos os fundamentos, o que se pode fazer? E não é muito difícil a gente saber o que tem sido a base da nossa existência. Não é? A Bíblia diz, por exemplo, que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde nós investimos nossos recursos materiais,
É ali que está o nosso coração. Porque nós sempre investimos naquilo que amamos, não é verdade? Se você gosta da sua casa, você gasta dinheiro com ela. Se você gosta do seu carro, você gasta dinheiro com ele. Se você ama a sua esposa, seu marido, você também vai querer gastar dinheiro com ele, com ela. Quando nós dizemos que amamos, mas não investimos, na verdade é só palavras ao vento. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Onde está o teu coração, estará o teu tesouro. E como é que nós dizemos que Jesus é o nosso fundamento, Jesus é a base da nossa vida, Jesus é a coisa mais importante para nós, se nossos recursos materiais nós não investimos no seu reino? Nosso tempo nós não dedicamos à leitura da palavra, à oração ou à evangelização. Nossos talentos naturais nós aplicamos na empresa, aplicamos em tudo quanto é lugar, mas não aplicamos na igreja. Então, na verdade, nós dizemos que Jesus é o fundamento, mas a prática diz que nós estamos construindo na areia. E no final, tudo isso vai ruir. Tudo que for construído na areia virá abaixo. Quantas pessoas que se aposentam e depois caem na frustração, em depressão, e muitos até nem suportam mais viver, porque o trabalho era toda a razão da sua existência. Quantas pessoas que quando empobrecem ou quando caem um padrão social não suportam e às vezes tiram até a própria vida, porque não tem chão, não tem base, não tem fundamento, construiu sobre o fundamento errado. Qual é o nosso fundamento como pessoas? Quais são nossos valores, nossos princípios? Qual é a escala de prioridades? E como igreja, será que nossa prioridade é o Evangelho, é Cristo, é a sua vontade? As instituições não vão para o céu. Se você ler um pouco acima aí desse texto que nós lemos, está escrito que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, ser um religioso, frequentar uma igreja, ser membro de uma denominação, não garante ninguém no céu. O que garante é fazer a vontade do Pai. O que garante é estar firmado no alicerce firme, na pedra fundamental, na pedra de esquina, que é Cristo. E isso é possível em qualquer igreja. Eu quero encerrar convidando você a colocar sua vida na rocha. Que você possa, nessa noite, refletir sobre seus valores, sobre suas prioridades, seus princípios. E se você chegar à conclusão que o seu alicerce não é Cristo, eu quero convidar você a reconstruir a sua vida hoje ainda. Saia da areia e construa na rocha, porque essa é a garantia de que quando os problemas chegarem, você não vai sucumbir, você continuará firme, porque não é a sua resistência, é a resistência da rocha na qual você está firmada. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.